Olá, meus queridos, estimados alunos e alunas, mais uma aula de Química Orgânica, mais uma dose de Química nos seus neurônios. Haha, professor, o que nós vamos aprender nesta aula, professor? Nós vamos aprender sobre as características dos compostos orgânicos e inorgânicos. Quais são os objetivos desta aula, professor? Revisar sobre os compostos orgânicos, identificar as principais características dos compostos orgânicos e analisar as diferenças entre os compostos orgânicos e inorgânicos. Os questionamentos, professor, desta aula? Bom, estão aqui, né? O que é um composto orgânico? Quais as diferenças entre um composto orgânico e inorgânico? Vamos lá, né? Vamos primeiro conceituar o que nós chamamos de composto orgânico. Buenas. Chamamos de composto orgânico os compostos que são formados por carbono, não importando se foram sintetizados por organismos vivos ou não. Os compostos, todos aqueles compostos que o carbono é um elemento principal, nós chamamos de compostos orgânicos. Tá. A grande maioria das moléculas orgânicas apresentam, além do átomo de carbono, também o átomo de hidrogênio, tá? Pode ter outros átomos, sim, pode ter, mas a maioria esmagadora, claro, é carbonos e hidrogênios. Observe aqui, né? C2H6, tá? Observação importante. Nem todas, existem algumas exceções, moléculas que apresentam carbono são orgânicas. Por exemplo, o CO2. O gás carbônico não é uma molécula orgânica, apesar do carbono estar contido nela ali, tá? É uma exceção. Existem aí algumas exceções. A composição qualitativa dos compostos orgânicos e inorgânicos. Os compostos orgânicos são formados por poucos elementos, como eu falei para vocês, basicamente carbonos e hidrogênios, tá? Sendo os mais frequentes, denominados o que nós chamamos de organógenos, são aqueles elementos que compõem a química orgânica basicamente. Quais são? Carbonos, hidrogênios, oxigênios e nitrogênio, tá? E os compostos inorgânicos, aqui a gente já está vendo uma diferença assim bastante significativa na composição qualitativa dos compostos orgânicos e inorgânicos. Já os inorgânicos são formados por muitos elementos químicos diferentes, sendo que a sua composição qualitativa varia muito de um para outro, tá? Se nós pegarmos uma substância inorgânica e uma outra diferente, a composição dela vai variar muito. Pega lá, por exemplo, o ácido sulfúrico e o carbonato de cálcio. São duas substâncias que a composição são muito diferentes. Agora, se nós pegarmos duas substâncias orgânicas, vamos pegar o gás metano e o gás etano. Tá? Os dois são constituídos de carbonos e hidrogênios. A única coisa que vai diferenciar é a quantidade de carbono. Um tem um, metano, e o etano tem dois. Então, é uma diferença bastante significativa. Quanto à natureza do soluto, vamos analisar aqui a diferença quanto à natureza do soluto. Ó, os compostos orgânicos, a grande maioria são moleculares. Moleculares porque os átomos estão ligados por ligações covalentes, ou também chamadas de ligações moleculares. Veja aqui um exemplo clássico. O metano, o carbono ligado com 4 hidrogênio, onde esta ligação eles vão compartilhar elétrons. É uma substância molecular. Os compostos inorgânicos, veja aqui este caso clássico aqui, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, o sal comum. A ligação química entre eles é uma ligação iônica, aonde um átomo cede elétrons e o outro ganha. Neste caso, o sódio está cedendo elétron para o cloro, tá? Para obedecer à regra do octeto. Então, é uma diferença bastante significativa neste caso, tá? Porque um é molecular e outro é iônico. Outra diferença bastante interessante é quanto à
condutibilidade elétrica desses elementos químicos. Os compostos orgânicos, geralmente, os compostos orgânicos, eles não são bons condutores. Os inorgânicos são bons condutores. Professor, talvez isso explica por que o alicate ele tem o cabo revestido de, normalmente, borracha ou de um polímero, de alguma substância ali meio parecida com plástico. Exatamente, talvez não, com certeza. Porque, digamos, você vai cortar uma fiação elétrica. Se não tivesse aquele cabo protegido por substâncias orgânicas ali, por borracha ou por um polímero, o cabo revestido ali, você vai cortar uma fiação elétrica, não faça isso, né? Com um alicate, com o cabo sem proteção ali ou com a proteção meio comprometida, porque você vai levar um choque. Os metais, os compostos inorgânicos conduz muito bem corrente elétrica e vai conduzir corrente elétrica pela sua extensão. Se não tiver ali uma substância orgânica, ali um revestimento de uma substância orgânica, fatalmente você vai levar um choque e pode ser alguma coisa muito, muito complicada para você, tá? Então, os compostos orgânicos, eles não são bons condutores elétricos. Já os compostos inorgânicos, eles conduzem eletricidade, pois são iônicos. Eles são eletrólitos, ou seja, quando dissolvido em água, o sal de cozinha, por exemplo. O sal de cozinha, os ácidos também, tá? Principalmente aqueles ácidos fortes, eles dissolvidos em água, eles vão formar íons. E esses íons conduzem corrente elétrica e algo que não acontece, por exemplo, com os compostos orgânicos. Pega lá, por exemplo, o açúcar. Você dissolve o açúcar em água e essa solução de água e açúcar não vai conduzir corrente elétrica. Já se você dissolver ali um sal ou um ácido forte, tá? Às vezes pode até nem ser tão forte assim, mas dissolvendo ali, formando íons, dissociando ali, então vai conduzir corrente elétrica, porque essas substâncias inorgânicas são bons condutores elétricos. Muito bem. E quanto, professor, ao ponto de fusão, professor? Ao ponto de fusão e ebulição, aquela temperatura em que a substância sai do sólido para o líquido, ponto de fusão, e do líquido para o gasoso, ponto de ebulição. Normalmente, os compostos orgânicos têm ponto de fusão e ebulição baixos. Já os inorgânicos têm ponto de fusão e ebulição alto. Será que é fácil derreter ferro? Será que é fácil derreter sal? Não é muito fácil. Temperatura alta, né? Temperatura alta. Agora, será que é fácil derreter o açúcar, caramelizar o açúcar? Ai, professor, que delícia, professor! Passar um caramelo, fazer um caramelo, um café caramelizado. É uma delícia, né? Muito bom. Mas ali você vê que o açúcar é uma substância orgânica, o ponto de fusão dele é uma temperatura bem amena, comparando com os inorgânicos. Professor, e quanto à solubilidade em água, professor, desses compostos? Bom, você sabe quando a sua mãe pede para você lavar a louça e ela diz, você está mais preocupado na aula de química orgânica do que em lavar a louça, você lava daquele jeito, a sua mãe vai tomar um copo de água, vai tomar uma água num copo que você lavou, vai observar lá, aquele copo engordurado. O que faltou? Capricho? Também. Mas faltou você dissolver aquela gordura com sabão, porque só em água não é suficiente. Óleo, gorduras, graxas, são substâncias orgânicas e você sabe que elas não são bem solúveis, elas não são solúveis em água, né? Você não vai conseguir lavar um prato engordurado só com água. Você precisa de uma outra substância, que é o detergente ou sabão ali para diluir aquela gordura. Por quê?
as substâncias orgânicas, elas geralmente são insolúveis em água. As inorgânicas normalmente são solúveis, né? Você coloca lá o sal, você coloca um ácido, você dilui muito bem essas substâncias em água. Muito bem, professor, achei interessante essas características e essas comparações, professor. Tá, eu deixei aqui uma atividade para você pensar e resolvê-la. Olha aqui, ó. Você vai analisar a estrutura dessa substância 1 e a estrutura dessa substância 2. A 1 corresponde ao octano. Octano, porque são 8 carbonos aqui. É a principal substância constituinte da gasolina, tá? Então, e aqui nós temos um sal chamado sulfato de cálcio. Um sal bastante interessante também, tá? Você vai analisar essas duas estruturas, você vai dizer qual delas tem maior solubilidade em água, justificando a sua resposta, evidente, tá? Tempo para você. Muito bem, meu querido, minha querida aluna. Tenho certeza que você fragou a ideia ali, hein? Você pegou a ideia. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: uma dessas substâncias é orgânica e a outra é inorgânica. A substância orgânica, evidentemente, ela não vai ser solúvel em água. A inorgânica será solúvel em água, ou pelo menos apresentará uma solubilidade maior, tá? Então, qual dessas duas substâncias é orgânica e qual é inorgânica? Bom, claro, né? Claro, essa aqui, que só tem carbonos e hidrogênios, é uma substância orgânica, gasolina. Gasolina não se mistura com água. É uma substância orgânica, a água é inorgânica, são dois líquidos não miscíveis, são dois líquidos bastante diferentes na composição, então não se misturam. Agora, o sulfato de cálcio é uma substância inorgânica e, por sua natureza, ela vai apresentar uma solubilidade em água maior do que qualquer substância, vai apresentar uma solubilidade maior em água do que o octano, que é uma substância orgânica. Buenas, professor! Achei interessante. Então, esse é o X, professor. Esse é o X, né? As substâncias orgânicas normalmente apresentam solubilidade inferior em água do que as inorgânicas. Muito bem. Agora, professor, vamos trabalhar ainda mais alguns conceitos diferenciando, comparando as substâncias orgânicas das inorgânicas. E agora vamos trabalhar a questão quanto ao aquecimento. Quanto ao aquecimento. Olha, essa imagem aqui é bastante interessante, né? Ela mostra o açúcar sendo caramelizado. Ah, professor, vai falar isso essa hora, professor. Você vai me obrigar a pedir para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe fazer aí um cafezinho com açúcar caramelizado, um docinho, alguma coisa aí, professor, porque, ó, tudo bem, deixa isso aí para lá, tá? Depois nós entramos nessa questão. Agora, a questão é a seguinte: você consegue caramelizar facinho, você consegue derreter o açúcar, até com bastante facilidade, mas os compostos inorgânicos não. Por quê? Porque os compostos orgânicos,
eles sofrem decomposição térmicas em temperaturas relativamente baixas. Exemplo, o açúcar que carboniza em contato com o calor de uma chama, caramelizando-o. Já as substâncias inorgânicas não, elas resistem muito mais ao aquecimento. Para você poder fundir uma substância inorgânica, você tem que aquecer numa temperatura muito mais elevada. Então, essa é uma diferença bastante significativa. Professor, por quê? Bom, aí está relacionado bastante à natureza das substâncias, né? Quanto às ligações, principalmente as ligações químicas, as interações entre as suas moléculas, entre os seus átomos. Então, em geral é isso. As substâncias inorgânicas, elas vão ter uma temperatura muito maior para poder se fundir ou evoluir. Muito bem. Professor, e quanto à velocidade das reações químicas, professor? Comparando os compostos orgânicos e inorgânicos. Aqui a questão é o seguinte, os compostos orgânicos reagem lentamente, necessitando de um catalisador. Então, as substâncias orgânicas, elas não são tão reativas, tá? Elas vão reagir mais lentamente. E se você quiser acelerar, fazer com que essa reação química torne-se mais rápida, você vai precisar de um catalisador, que é uma substância que acelera a reação química, sem, no entanto, ser consumida durante a reação química. Então, já diferente, as substâncias inorgânicas é uma questão bastante interessante, porque em geral elas reagem muito rapidamente, dispensando a necessidade de um catalisador. Então você vai pegar lá uma substância inorgânica, você pega o sal, você pega um fósforo, risca a cabeça de um palito de fósforo, você vê as reações químicas sendo realizadas, uma dinamite, uma pólvora, né? Então você vê essas reações químicas sendo efetivadas muito mais rápido. Então essa é uma outra característica dos compostos inorgânicos que os diferencia dos inorgânicos. A velocidade das reações químicas. E uma outra característica, quanto ao número de substâncias químicas conhecidas. Olha aqui, se nós pegarmos o número de substâncias orgânicas conhecidas, é um tanto considerável. Observe ali na tela, nós vamos ter uma quantidade beirando ou superando a quantidade de 4 milhões de substâncias orgânicas diferentes. Por que isso? Porque o carbono ele tem capacidade de formar vários tipos de ligações químicas variadas, formando uma quantidade variada de compostos, formando cadeias carbônicas diferenciadas. Então, o número de substâncias orgânicas conhecidas são milhões. Já as substâncias inorgânicas é grande também. É grande, não vamos dizer que é pequeno. Mas veja, compare 300 mil para 4 milhões. Pense você ter na sua conta bancária 300 mil e a sua irmã ter 4 milhões. Professor, eu vou ficar feliz. Eu também ficaria feliz pela minha irmãzinha querida, tá? Mas que é uma diferença considerável, né? É uma diferença bastante considerável. 300 mil para 4 milhões. Pois é. Tá? Agora, professor, esse número de substâncias orgânicas, será que ele vai aumentar, professor? Também das substâncias inorgânicas? Seguramente. Nós não conhecemos tudo, né? Nós não conhecemos tudo, temos muito ainda a conhecer, a desbravar, a pesquisar, e a corrida pela descoberta de uma nova substância química é uma corrida, sim, que muitos estão disputando. Ora, o grande sonho de um pesquisador, um laboratório, é descobrir uma nova substância química
que essa substância tem um efeito principalmente sobre nós humanos, ou sobre qualquer outra situação, qualquer outro ser vivo, lançá-la no mercado e rasgar de ganhar dinheiro. Isso é até eu, né? Imagina eu descobrir uma substância química que faz os meus alunos virarem alunos perfeitos. Haha, professor, me dá essa pílula, professor. Gostaria de descobrir, ainda não descobri, né? Então, ou quanto mais alguma substância que vai amenizar ou curar uma enfermidade que não tem cura ainda, né? Quantas pessoas nesse momento não estão sofrendo de alguma enfermidade que poderíamos descobrir uma substância química que iria amenizar ou curar? Então, a corrida, ela é uma corrida muito bem disputada. Vários laboratórios estão pesquisando nesse momento um monte de outras substâncias químicas. Então, esse número de substâncias químicas, ele tende a aumentar. Não só por isso, né? Mas também, como eu disse, porque nós humanos, nós conhecemos muito pouco, tá? Muito pouco. Gostaríamos de conhecer mais. À medida que a humanidade caminha, o conhecimento também caminha junto, vai avançando, e o bom é que nós sempre vamos nos beneficiando. Professor, será? De um jeito ou de outro a gente nos beneficiamos, né? Claro, alguns se beneficiam antes, outros depois, mas no frigir dos ovos estamos todos no mesmo barco. Muito bem. Aqui eu tenho uma atividade para você, uma outra atividade. Olha, você vai analisar essas substâncias químicas, essas fórmulas de substâncias químicas, vai classificar cada uma delas entre substância orgânica e inorgânica. E claro, né, se puder justificar, seria bastante interessante. Mas classificando já vai ser de bom tamanho, tá? Então a pergunta é: classifique as substâncias abaixo como orgânicas e inorgânicas. Tempo. Muito bem, professor. Acho que acertei esta questão, professor. Estou muito feliz, professor. Até estou pensando em pedir um presentaço da minha madrinha, porque eu estou indo muito bem em química orgânica. Eu vou falar para ela assistir essa aula comigo e ver quanto que o senhor me elogia, professor. Você é esperto, muito esperto. Esperto também pela química. Para a química e para aprender a química. Muito bem, eu confio, eu sei, você merece, sim, você merece. Pode falar para sua mãe, para o seu tio, para sua tia. Você merece! E você acertou essa questão. Confere aqui comigo. Olha aqui, ó. Essa é uma substância orgânica, constituída apenas de carbonos e hidrogênios, evidente, uma substância orgânica, é o gás butano. É uma das substâncias usadas no gás de cozinha. É um dos gases constituinte do GLP, gás liquefeito de petróleo, substância orgânica. Esse aqui, o CO, monóxido de carbono, é uma substância inorgânica, apesar de ter o carbono ali. Lembra que eu falei? Existem algumas exceções, tá? Essa é outra dela. O monóxido de carbono ele é produzido da combustão incompleta de combustíveis, né? De material combustível. Então a combustão não é completa, então é produzido o monóxido de carbono, que por sinal é uma substância altamente tóxica.
altamente tóxica. Muito bem. A outra, aqui, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. É o etanol, o álcool comum, o álcool que nós queimamos como combustível, o álcool que nós usamos para higienizar as mãos, o álcool que nós usamos como desinfetante, o álcool que nós usamos aí para várias outras finalidades, tá? Professor, olha, eu tenho um primo, professor, ele é de maior já e ele usa álcool para outra coisa, professor. Tá, pera lá. Ah, não vamos entrar nesse assunto, tá? O álcool também é usado na indústria de bebidas, indústria alimentícias. Calma lá, dá um time aí. É uma substância orgânica, bastante usada, né? Ela é produzida a partir da fermentação de extratos, né, de vegetais. No nosso caso, nós produzimos muito álcool a partir da cana-de-açúcar, do caldo, do melado da cana-de-açúcar, a fermentação desse produto aí, tá? Então, é uma substância orgânica, bastante usada, como eu acabei de dizer. E esse, para finalizar, o carbonato de cálcio. É uma substância inorgânica, tá? Apesar de ter o carbono, também é uma outra exceção da química orgânica aí, né? Não é uma substância orgânica. O carbonato de cálcio é inorgânico e ele é usado na agricultura como calcário para corrigir a acidez do solo. Então, veja que as substâncias químicas, elas fazem parte da nossa estrutura física, né? E estão muito presentes no nosso dia a dia. O que nós aprendemos hoje? Revisamos compostos orgânicos, identificamos as principais características dos compostos orgânicos, analisamos as diferenças entre os compostos orgânicos e inorgânicos. Aqui estão algumas referências e nós vamos ficando por aqui, você por aí. Nos encontramos na próxima. Até breve.